Boa tarde, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Sumiram vocês? Então, vamos fazer mais um exercício sobre depreciação. Alguns alunos me perguntam, sobre reserva legal, como que faz para constituir reservas, né? E aqui, para fazer uma explicação aqui, eu peguei essa questão, é a questão número 3, tá, do exame de suficiência de 2021, né, /2, a segunda prova de 2021. É a prova branca, né, que são divididos em cores, 3, 4 cores, não sei, mas no geral a prova é toda igual. O que vai alterar são as sequências, né, das questões. Então, essa é a questão 3 da prova branca do exame de suficiência de 2021/2. É uma questão que fala sobre para achar o patrimônio líquido, né, no final de determinado período, mas para isso a gente precisa constituir uma reserva, né? Então vamos lá para o enunciado. Determinada indústria definiu em seu estatuto a constituição de reserva estatutária de 10% do lucro líquido. No exercício de 2020, a indústria obteve R$ 890 mil de lucro líquido e os valores anteriores das contas que compunham o patrimônio líquido eram: então, capital social 4.800.000, reserva estatutária 560 e reserva legal 950 mil. Dessa forma, de acordo com o disposto na Lei 6.404 de 76, qual o valor a ser contabilizado como reserva estatutária no período de 2020? Então, ele quer saber o valor da reserva estatutária. Tá? Ele quer saber o valor da reserva estatutária no período de 2020. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer, tá? Como eu falei, a gente aqui nesse exercício é um exercício de constituição de reservas. Então, antes de qualquer coisa, gente, de constituir, ele está perguntando ali qual é o valor da reserva estatutária. Eu poderia muito bem, né, ele falando ali que é 10% do lucro líquido, eu poderia colocar aqui lucro líquido 890 mil vezes 10%, que daria 89 mil. Então, pronto. Resposta, letra D. Né? Se a gente for nessa lógica, nós iríamos errar já na primeira. Porque antes, essas reservas estatutárias, elas são opcionais, né? Elas não são algo obrigatório. Diferente da reserva legal. Então, a reserva legal, primeiro eu preciso constituir a reserva legal. Então, o primeiro passo, tá? Vou colocar aqui, primeiro passo, fazer a reserva legal, que é 5%. A reserva legal é 5%, tá? Então, a reserva legal 5%. Vou dar uma aumentada aqui para que vocês possam enxergar melhor. Então, a reserva legal é 5%, tá? Antes de qualquer coisa, eu preciso constituir a reserva legal, que é 5% do lucro líquido. Só que nós temos algumas regras para a constituição de reserva legal. Ela não pode ultrapassar 20% do capital social. Tá? Ela não pode ultrapassar 20% do capital social, que é o limite obrigatório. Tá? É o limite obrigatório, ela não pode ultrapassar 20% do capital social. E nós temos o facultativo, né? Caso ultrapasse esses 20%, nós temos a segunda opção, que não pode ultrapassar 30%, somando as outras reservas.
mas nós vamos focar apenas no limite obrigatório, que é 20%. Então, a reserva legal ela não pode ultrapassar 20% do capital social. Então, o capital social da empresa. Então, capital social. Limite, vou colocar aqui, limite da reserva legal. 20% do capital social. Então, capital social, 4 milhões. Limite de 20%. Vou pegar aqui a calculadora, tá? Que eu não sei de cabeça. Vou pegar a calculadora aqui. 20% de 4 milhões e 800 mil. Calculadora. Então, 4 milhões e 800 mil vezes 20%. Então, 960 mil reais. Então, 960 mil reais. Este limite para reserva. Então, a sua reserva legal ela não pode ultrapassar 960 mil reais. Esse é o seu limite, que é 20% do capital social da empresa. Como eu falei no início, a reserva legal ela é obrigatória. Antes de constituir as outras reservas, nós precisamos constituir a reserva legal. Então é o que nós estamos fazendo. Fazendo primeiro a reserva legal para depois fazer a reserva estatutária. Então, o limite para a reserva legal é 960 mil. Agora nós iremos constituir a reserva legal, tá, em cima do lucro líquido. Tá? Então, lucro líquido. Lucro líquido é igual, né? Quanto que é o lucro líquido? 890 mil reais. Tá? Então, 890 mil reais. Este é o lucro líquido, tá, do exercício. Reserva legal. Então, é 5% do lucro líquido. Vamos pegar a calculadora novamente aqui. Então, 890 mil vezes 5%, que é igual a 44.500. Tá? Então, 44.500. Beleza? Então, reserva legal desse exercício. Opa. Então, a reserva legal seria 44.500. Então, 44.500. Porém, todavia e entretanto, já existe um saldo aqui de reserva legal. Tá? Então, saldo de reserva legal. Saldo de reserva. Qual que é o saldo da reserva legal? 950 mil reais. Se eu já tenho um saldo de reserva legal de 950 mil reais e o meu limite é de 960 mil reais, que está aqui, limite, tá? Esse é o meu limite, 960 mil. A minha reserva legal não pode ultrapassar esse valor. E eu já tenho um saldo de 950, eu só vou constituir apenas 10 mil reais. Tá? Somando 950 mais os 10 mil, reserva legal 960 mil reais.
Então, eu cheguei no limite da minha reserva legal. Tá? Cheguei no limite. Não faço mais. Então, desses valores aqui de 44 mil, tá? De 44.500, que é 5% do lucro líquido, eu só constituí 10 mil reais. O restante eu não posso mais constituir, porque o meu limite, né, obrigatório é 960 mil reais. Beleza. Então, desse lucro líquido de 890 mil reais, eu utilizei 10 para constituir reserva. Agora eu vou constituir a reserva que está pedindo, que é a reserva estatutária. Lucro líquido, que é valor do lucro líquido 890 mil reais, menos reserva legal, que é 10 mil reais. Vai sobrar do lucro líquido 880 mil reais. Qual que é o valor da reserva que ele falou? O limite lá, a porcentagem. 10% do lucro líquido. Então, reserva estatutária é 10%, que é igual a 88 mil reais, tá? Então, gente, para se fazer qualquer outra reserva, tá? No caso é a alternativa C. Então, alternativa C, 88 mil reais. Esta alternativa aqui, tá? Inserir aqui forma. Cadê? Vou colocar um grandão aqui. Seria este daqui. 88 mil reais, tá? Então, antes de fazer a constituição da reserva, como eu expliquei no início, se você pegar 10% do lucro líquido, vai dar 89 mil. Vocês iriam para a alternativa D. Mas, para se fazer as outras reservas, que as outras reservas elas são facultativas, né? Se tiver no estatuto da empresa, lá no contrato social, aí sim vocês precisam fazer. Caso contrário, não. Mas a reserva legal, elas precisam serem feitas. É obrigatório você constituir antes de qualquer coisa a reserva legal, que é 5% do lucro líquido. Então, o primeiro passo, constituir a reserva legal. Se tem lucro, então achamos o limite, que é de 20%, tá? Achamos o limite. Existe um limite, tá? Não pode ultrapassar 20% do capital social. Então, capital social, 4.800.000, 20%, 960 mil. Então, este é o limite da reserva legal. Eu já tinha um saldo de 950, ou seja, eu só poderia fazer de reserva legal 10 mil reais. Constituir apenas 10 mil reais. Se eu pegasse 5% do lucro, daria 44.500. Mas eu já tenho 950, só vou constituir 10 mil. Constituí a minha reserva, chegou no meu limite de 960 mil. Desse lucro líquido de 890, eu peguei 10 mil para constituir essa reserva. E sobrou 880 mil reais do lucro. Aí sim eu peguei 10%. Reserva estatutária 10%, como está falando aqui. Então a minha reserva estatutária é igual a 88 mil reais. Então é assim que se constitui uma reserva, gente. Tá? Sempre eu preciso rever aqui os enunciados certinho. Eu já tinha a reserva estatutária de 560 mil, vou somar depois, né? No final do balanço,
mais 88 mil. Mas ele quer saber aqui qual que é o valor que será constituído de reserva estatutária, qual que vai ser contabilizado. Então, o valor contabilizado, 88 mil reais. Então, para se fazer qualquer outra reserva, primeiramente, vamos fazer a reserva legal, tá? Existe um outro vídeo meu, eu vou colocar nos cards aqui, né, nos linkzinhos, explicando como que constitui reserva, tá? Se vocês não entenderem essa, tem um outro vídeo meu e outra aula explicando como que se faz a constituição da reserva. Mas no geral é bem simplesinho, tá? Primeiramente fazer a reserva legal, achar qual é o limite, que é 20%, tá? Não pode ultrapassar 20% do capital social. Aí a gente faz a reserva legal. Depois nós iremos constituir as outras reservas. Tudo bem? Espero que tenha gostado da explicação. Qualquer dúvida, deixem aí os comentários de vocês, tá? Se vocês quiserem explicação, às vezes eu recebo alguns alunos, deixam os comentários dele pedindo para explicar, tá? Eu faço outro vídeo explicando, ou eu mando por e-mail também, já mandei, alguns alunos já entraram em contato comigo, pedindo para que eu mandasse, fizesse alguma explicação, eu encaminhei por e-mail, tá? Aí qualquer dúvida, só deixar o comentário de vocês, deixe o joinha de vocês aí para fortalecer a equipe, tá? Que no caso é só eu mesmo, né? Fazer igual o povo aí, né? A meta desse vídeo é chegar a 10 likes, né? Então já é um avanço já. Até mais, gente. Obrigado. Boa aula, bons estudos a todos vocês. Não deixem de estudar, não pare de estudar.